pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 13h12 da tarde do dia 31 de maio de 2022. Hoje conversando aqui com Emídio Braga, isso, Emídio. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre a sua trajetória, a sua carreira nesse meio da comunicação e dos eventos, do áudio, como foi que começou, onde é que tá hoje em dia. Mas para começarmos aqui hoje nós temos o João Lucas, e aí, pessoal? Pedro Linhares, boa tarde. E eu aqui, Amanduca Paulo. Mas vamos lá começar, a gente primeiramente dá as boas-vindas a você aqui hoje, a Casa de Vovó Dedé, a gente fica muito feliz, né? Boa tarde. Mas conta como foi que começou esse desenvolvimento para chegar no que é hoje. Cara, para ser bem franco, tudo começou por um interesse amoroso. Eu estudava com uma colega, ela tinha ido embora para São Paulo, e meses depois eu gostava muito dela, era uma garota muito bonita. Alguns meses depois ela retornou com uma peça de teatro e me chamou para ir assistir um ensaio e tal, e claro que eu fui. Né? Foi num lugar que não existe mais, era o Centro de Convenções, e quando eu entrei, toda a parte de estrutura estava montada. E eu não sei se você já observou, quando a gente entra no local onde vai acontecer o evento, que tem um clima, depois que se monta, especial, né? Então eu, quando eu entrei, fui impactado por aquilo e de alguma forma eu senti que eu estava no lugar onde eu gostaria de estar. Então a coisa começou por aí e aconteceram naturalmente outras coincidências, né, que acabaram me empurrando para essa área. E naquela época, quer dizer, no século passado, eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu notava que havia uma deficiência muito grande na estrutura dos eventos. Né? Equipamentos inadequados, não tínhamos equipamentos de palco, era, como se diz, uma engambiarra. E claro que isso é um perigo para evento. E eu comecei me dedicando a isso, a organizar a parada. Eu me especializei nessa época em me conte seu sonho, que eu torno ele um cronograma de execução e um orçamento. E isso permitiu minha entrada no mercado. Isso foi com quantos anos? Isso foi com quantos anos? Foi com 17, 18 anos, por aí. Foi quando começou realmente, eu comecei a botar a mão na massa. Já tinha essa necessidade de ter algo profissional, né? De ter uma independência ali. Por quê? Para que você entenda mais ou menos o contexto, era o final da era do coronelismo. Então, as coisas que aconteciam assim meio que mantidas ou patrocinadas por algum coronel. Então, isso não permite, é engraçado, né? Tudo que é excessivamente dominado não permite um desenvolvimento rápido e profissional realmente. Né? Sempre não, é meu amigo, o cara é legal, não sei. E evento não é assim, né? Tem uma frase que eu digo desde sempre, que é culpa minha, culpa sua, culpa de ninguém, aconteceu alguma coisa. E isso poderia ter sido evitado. E o trabalho de um profissional é exatamente evitar, porque quem vai para um rock, para uma festa, para uma solenidade, para uma missa, por o que quer que seja, não vai preocupado de não tomar um choque, de não... Quer ter uma boa experiência auditiva, quer ter um belo espetáculo visual em termos de luz, quer que a comunicação chegue, porque no final é isso, você amplifica informações, sejam imagens ou sejam sons, né? E isso deve ser feito segundo alguns critérios, para evitar acidentes e insucessos, porque é uma palavra que a gente realmente não gosta. A gente vê que você começou com uma pouca idade num sistema que ele é muito complexo. A gente tá falando de coisas que realmente tem que pôr a mão na massa. Como foi começar com tão pouca idade numa coisa tão complexa? Cara, você acertou assim cheio. Essa época era literalmente faça você mesmo. Por quê? Porque o cara do som é legal, o cara tem umas caixas legais, o cara tem uma mesa legal, né? E entenda legal o que era possível ser. Naquela época que a gente não tinha um mercado vigoroso de equipamentos, normalmente os equipamentos que chegavam a Fortaleza eram equipamentos que vinham em excursão, Fortaleza era ponta de excursão, isso via num caminhão batendo do Rio de Janeiro até aqui, né? Então, quando chegava aqui, os caras vendiam algumas coisas que não queriam mais e voltavam. Então, era esse o equipamento que a gente tinha. Então, o cara tinha equipamento, mas o cara não tinha método de trabalho, não tinha compromisso com horário, com resultado. O motivo de eu me meter com som foi que, na época, o maior som daqui... Pô, cara, cadê o cara? O cara saiu para fumar um. Pô, meu irmão, tá na hora de começar o evento, eu quero saber o que o cara vai fazer. Vai fumar um nessa hora? Não existe.
Né? Então eu fui tendo que abrir mais os braços, mas ao mesmo tempo fui tendo que entender mais coisas e ao mesmo tempo dominar o processo de produção. Isso é muito importante para o produtor, porque se eu te aperto, então, como diretor, como coordenador de qualquer coisa, se eu te aperto, eu aperto sabendo o porquê e aonde você está errando. E você vai ter que resolver, senão eu vou pedir para você dar um passo para trás e vou resolver o que você não está conseguindo. Né? Não entendo isso como prepotência, sim como a necessidade do acerto, né? Como a microfonia. A microfonia, antes da plateia escutar, o técnico já está escutando há algum tempo, porque ela começa, como é retroalimentada, ela começa num nível, e se você não fizer nada, ela vai, até que todo mundo ouve. Né? Eu tenho uma característica particular, eu detesto ouvir reclamação. E eu descobri que é uma forma muito boa de evitar a reclamação, que é identifica o problema e se antecipe com a solução antes que ele cresça. No evento, isso é crucial, porque um pequeno erro pode se tornar uma confusão de grandes proporções. Eu acredito que mesmo na idade de vocês, vocês já tiveram a oportunidade de ver coisas assim. Sim. E qual foi a escola para aprender tudo isso? É a vida. Naquela época era a vida. O que é que eu fiz a mais? Peguei um avião, fui para o Rio, de manhã. Aqui tinha, olha que interessante, aqui tinha uma fotogaleria, era a única fotogaleria brasileira. Fotogaleria. Chamava Fotogaleria Gentil Barreira, 3 virginianos trabalhando juntos. Eu, o Gentil Barreira e a Patrícia Veloso, que hoje ainda é atuante na área de fotografia. Então, como eu trabalhava ligado à exposição, de manhã, eu ia às galerias. Chegava com essa minha cara de pau, me apresentava a pessoa responsável pela galeria, mostrava um portfólio, e eu tinha um portfólio generoso. Eu fiz Kreisberg, pra você ter ideia das figuras que passaram pela minha mão ali na fotogaleria. Então, eu fui lá beber conhecimento. À tarde eu ia aos teatros ou às montagens de shows. Chegava do mesmo jeito, com a cara de pau. Meu nome é Emílio Braga, sou produtor, e entrava, velho. E entrava bem recebido, a galera. Não, entra, fica à vontade, pode olhar tudo. Então, eu assisti coisas maravilhosas, do Canecão ao João Caetano. Né? E descobri que uma produtora, na época, é mais ou menos o que você tem na sua frente. Né? Que é o quê? Uma secretária, isto é uma secretária, né? E um arquivo daquele de gavetas com pastas dentro com muitas informações. O que é isso aí? Né? Então, aquilo é substituído por isso. Como é que funcionava? É uma coisa que eu chamo de efeito sanfona. Vai rolar uma parada? Vai. Então você contrata uma equipe incha. E essa equipe dura enquanto justifica a existência. Ou seja, tem trabalho. Né? Infelizmente, a gente não consegue manter. Bons profissionais custam caro. Na época que você não esteja trabalhando. Então isso era o efeito ruim. Quando acabava, a gente desincha e vira de novo. Secretária, arquivo, pasta, informações, telefone. Né? E correndo por fora. Começaram a pintar os vídeos. Você não com certeza não é dessa época. Não. Que vídeo? Vídeo cassete. Meu Deus. Que é um negócio que colocava numa máquina e saía a imagem na televisão. Mas era outra fonte de informação. Porque algumas bandas, tanto nacionais como de fora, faziam aquele make-off, making-off. Que parece processo de montagem. Então a gente botava aquilo em velocidade lenta e ficava olhando cada detalhe. Assim como quando eu estive no Rio, eu acompanhei a montagem dos maiores shows. Então, eu voltei com um formato. Eu implementei isso a ficar de cara. Na época, um evento era assinado um contrato, 50% na frente, 50% ao término. Todo mundo recebia seu dinheiro. Havia garantias de segurança para equipamento, coisas que não existem hoje, por exemplo. Né? Então, foi assim que começou e foi assim que eu fui construindo, além daquela habilidade que eu te falei de pegar teu sonho e torná-lo realidade, foi a evolução na compreensão de o know-how técnico de se fazer um evento. Então, eu preciso que o palco esteja montado X horas antes. Eu precisava, na época, de uma coisa chamada caixa da Coelce, que era um negócio que você liga no poste e ali conecta todos os cabos de maneira segura, coisa que hoje não acontece. Recomendo, inclusive, quem vai a evento,
de baixa qualidade. Ter muito cuidado de não estar se encostando nas coisas, porque o dever de casa não é feito. O sistema de aterramento é feito quando é feito de maneira errada. E a gente vê com tristeza, né? Porque são passos que se dão para trás. E, ao mesmo tempo, numa época que a informação está aí. Né? Tem um cara aí que vive divulgando cursos sobre NBR disso, NBR daquilo, que é o quê? É como você pode conectar equipamentos à energia elétrica para uso em locais, instalação provisória em local público. Né? Sim. E a gente fica muito preocupado com o abandono do respeito ao procedimento, porque a segurança é inegociável. Então, palco cai o teto, pega fogo, pessoas morrem, levam choque. Artistas são eletrocutados em plena cena. A cena da... Ai, não vou lembrar o nome, desculpa, eu sou horrível. Aquela que canta assim, como uma deusa, você me mantém. Ela maravilhosa, linda e tal. Aí uma pessoa, uma garota, segurando na grade de ferro, pega na mão dela. E ela está com um microfone com fio na mão. E o choque não é que ele prega. Na verdade, o choque repele. Mas ele contrai a musculatura. Então, o que é que aconteceu? Quando houve a descarga, e ficou todo mundo... Até que alguém sacou o cabo, né? Basta correr aí, sacar esse cabo aí que para a transmissão. Mas para você ver como é mais comum do que se imagina, né? Sim. E falando então foi esse o processo, né? Falando um pouco dos eventos, eu acho que chama muita atenção. A gente tem muita coisa para conversar, mas focando agora nos eventos, qual foi o primeiro, assim, que você botou a mão na massa? Como foi? Como foi a experiência? Como foi? Você gostou? O primeiro de minha própria responsabilidade foi na Unifor. Havia acontecido 3 anos antes um movimento lá estudantil e houve assim, salgaram aquilo ali, era proibido fazer tudo, mas a gente entrou 3 anos depois, a gente fez de conta que não sabia daquilo e a gente inventou de fazer um evento no campus. E eu acabei tomando para mim a responsabilidade de organizar e foi aquele barato, aquela coisa meio Woodstock, porque a estudantada toda de boa ali naquele pátio, né? Um som, na época era o que tinha, né? Mas passaram vários artistas, todo mundo se apresentando de forma gratuita. Foi um evento que eu guardo na lembrança com muito carinho e foi o meu primeiro, que eu posso te dizer assim, que eu fui responsável por começo, meio e fim. Como foi ficar... responsável mesmo por todas essas áreas? A gente vê uma coisa muito forte aí da produção, a gente vê a sessão dos artistas. Como foi, assim, juntar tudo e fazer acontecer? Cara, foi como a luva cair na mão certa. Né? Eu descobri que eu tinha uma capacidade de liderança muito forte, tenho muita energia. Eu sou muito sedutor, não estou falando aqui no sentido sexual. Sim, sim. Estou falando no sentido de seduzir as pessoas para comprarem uma ideia, para tirar o teu melhor. Sim. Eu te chamei aqui, não foi pelas tuas qualidades menos interessantes, foi pelas tuas melhores qualidades, a ele também, a outro também. E nós vamos formar um time, e a proposta aqui é que a gente escreva uma história com esse grande barato que nós vamos fazer aqui. O quê? Não interessa o quê, cara? Interessa que se a gente vai fazer valendo, né? A gente vai entregar até a última gota de energia, vai usar todo o conhecimento. Pode dar tudo errado, velho. Sim. Né? E que dê. Porque se há uma vantagem no erro, é o aprendizado. Né? Então, por exemplo, as minhas melhores lembranças, quando você me perguntar, você não vai ver nada negativo. Por quê? Porque tudo de errado que acontece, para mim, tem um valor de um degrau a mais de aprendizado. Né? As minhas fotografias no meu livro de recordação são as melhores. Entendeu? O que aconteceu de errado, e é importante, eu não escondo, nem excluo, só não coloco no lugar de destaque. Sim. Estão no lugar onde deveriam estar, fazem parte do meu aprendizado. Então, foi uma responsa grande? Foi. Mas eu sou... Por que é a luva na mão certa? Eu sou movido por desafios. Eu sou aquele cara que depois que eu conquisto aquilo ali, tá, tudo bem, legal. 2 meses. Não dá para desmanchar tudo, fazer de novo, não? Sim. Então eu quero outro desafio. Aquilo ali foi feito, pode colocar alguém no meu lugar. E a pessoa vai tocar e foi só uma coisa que eu participei, deixei minha colaboração com a mesma intensidade que eu me entrego,
há um momento que eu me desligo. Né? É como ser pai. Isso acontece na relação de amor entre pais e filhos. Então, um evento é como um filho. Legal. E o que é mais louco é exatamente igual a uma música. Quando o evento começa a acabar? Quando a música começa a acabar? No primeiro acorde. Eu toquei o primeiro acorde e ela começou a acabar. Porque inexoravelmente eu vou Acaba. no destino da última nota. Eu uso até uma expressão diferente para agradecer nos meus eventos. Eu sempre agradeço. Gosto muito de agradecer, de dar exemplo. Acabou, acabou. Lembre de quem precisa ser comemorado e agradecido. Né? Então, eu sempre digo assim, acordes finais para o evento tal. Por quê? Porque é isso. Então, a vida, a gente não consegue segurar. A gente tem que deixar ela correr. Sim. Mas sempre na perspectiva do desafio, da busca e do comprometimento com o melhor resultado possível, que matemática ou estatisticamente se chama de sucesso. E qual foi o maior desafio? Cara, eu tive alguns. Para lhe citar um grande, você falou agora, eu me lembrei de uma coisa. A inauguração da Praça do Romeiro, lá em Canindé. Cara, a gente chegou com... Eu cheguei com 3 caminhões de 18 rodas. Entendeu? Eu era o cara, dono do chicote, dono do circo. Entendeu? E chegava mandando ver mesmo, entendeu? Cara, não entrava na cidade. A fiação não deixava. Caraca. Eu tive que me virar, conseguir um monte de caminhão pequeno. Parou? Não, por que vai parar? Ah, porque o fio tá... Então, senta e chora aí, cara, que eu vou dar um jeito. Negócio de sentar e chorar não é comigo, não. Eu choro depois. Se eu tiver que chorar, depois, amigo. Sim. Agora, não está na hora. Arranjei os caminhões, montei a tralha toda para lá. Por que foi difícil? Exatamente, equipamentos limitados, um lugar enorme, gigantesco para ser sonorizado. Perdão. Ia, o Tasso Gereissati na época era o governador, ia o senador, ia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ia uma figura que eu tinha um respeito muito grande, um cara deste tamanhozinho. Dom Helder Câmara. Um cara santo. Né? Você tem ideia, eu trabalhei 3 dias, eu estava de cansado. Ele era tão baixinho que eu não tinha como baixar o pedestal, os pedestais não eram tão flexíveis como hoje, né? Eu tive que botar para frente, colocar uma pedra em cima e baixar a haste. Sim. Porque só baixar em linha reta não dava. E eu me lembro que ele me tocou assim, de repente, bem aqui. E disse, meu filho, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Você sabe que o cara botou a mão aqui, foi como se ele tivesse me dado um abraço. E a minha sensação de cansaço me passou. Então foi um dos grandes desafios, porque tinha demanda de energia elétrica, não era Sim. oscilação e tal. A gente teve que Isso foi quando? fazer muito mágica. Cara, eu não lembro. Foi no governo Tasso Gereissati, acho que foi na década de 80. Caraca, é Sim, porque a por gente aí. faz um paralelo muito grande com o que a gente tem hoje e o que tinha antigamente. A gente pensa até mesmo nesse negócio da fiação hoje em dia. Mas antigamente eu fico imaginando como era o acesso. A gente tá falando acho que do interior aqui do Ceará, né? Como era esse acesso, essa iluminação não era precário, não era... Como era? Era um trabalho estável naquela época ou não? Não. Naquela época, parceiro, som, profissionais de evento, eram uns cabeludos malucos, estranhos. E, assim, uma figura meio exótica na sociedade, né? As pessoas não, como até hoje não compreendem que um profissional que trabalha em evento, você está se divertindo, Sim. ele está trabalhando. Né? Hoje a coisa já mudou bastante. Infelizmente o que acontece é a coisa do menor preço. E chegou um momento, eu me lembro bem que é o seguinte, por exemplo, se você pedisse meu preço, o dele e o dele, você é administrador, você não entende de som, você não entende de luz, você não entende de palco, mas você sabe quanto custa a viagem de um caminhão. Sim. Aí eu te cobro um preço que é menor do que a viagem do caminhão. Você, como administrador, ia contratar ele. Por quê? Porque se meu carro desse um problema, você tinha só uma certeza. Esse cara não tem como contratar um caminhão para levar. Sim. Hoje, o administrador quer saber disso? Não. O caminhão não chegou. Ele liga para o cara e ele se sente satisfeito em esculhambar, em destratar alguém, pela própria incompetência que não avaliou um preço
Cara, tem alguma coisa de errado com isso aqui. O cara está pagando para trabalhar. Quer dizer, que tipo de serviço pode prestar um profissional desse? Né? Então, a gente atravessa um momento muito estranho com relação a isso. O que é que eu posso lhe dizer? Acho que a maior dificuldade no momento não é mais nem estrutura elétrica. É a compreensão de que se o cliente paga R$25 mil num som de casamento, você não pode pagar R$800 para o cara que vai fazer o som, porque é isso que acontece. Eu pago um som de primeiro mundo e você me contrata Sim. vou te usar, agora me lembrei da expressão da época, um peba com coaiada. Quer dizer, um equipamento qualquer. Então, hoje, há uma distorção no mercado, onde o dinheiro, o cara do som não está ganhando o que ele merece. Ele está ganhando uma comissão e o dinheiro está indo para uma coisa que não tem nada a ver com som. Emílio, a gente ouve muito isso do cenário atual, mas eu queria saber muito uma coisa. Eu sinto que depois da pandemia, que teve uma paralisação dos eventos, a gente está voltando com uma sede tão grande que eu acho que está todo mundo querendo fazer o melhor do melhor, da melhor qualidade para recuperar o que a gente perdeu. Isso vem acontecendo de fato? É uma alusão? Não, você está inteiramente certo. Eu queria destacar, com relação à pandemia, uma coisa bem estranha. Lembra que eu falei dos cabeludos? Sim. A sociedade continua tratando a gente assim. Teve uma autoridade, entre comilhas, como se diz em espanhol, entre aspas, no encontro com a classe, né? Me chamaram para então, cara, eu não vou, não gosto de participar dessas coisas. Acho que assim, ficar ouvindo a pessoa falar sem aquelas bobagens que não tem nada a ver, não tem nexo com a realidade, né? Começou um festival de bobagem, por exemplo, né? Como, vocês são invisíveis. Aí eu pedi para falar, me diga uma coisa. Quando o microfone do governador falha, você olha, letra A para o guarda municipal, letra B para o porteiro, letra C para o cara do som. É claro que olha para o cara do som, isso não é invisível coisa nenhuma, isso é discurso. Né? O que é que aconteceu na pandemia? A gente foi abandonado. Pra você ter ideia, quando começou a pandemia, eu estava num momento de sucesso. Em mais um dos momentos que eu coleciono na minha carreira, graças a Deus. Ele me abençoou e eu vivo, né? Aparece eu vivo. Eu estava no Rio de Janeiro, estava com um treinamento chamado Um Dia com Rita, que é esse programa aqui. E o que aconteceu é que a gente saiu 18h30, parecia que tinha jogado uma bomba, não tinha um ser humano. Interrompeu tudo, voltei para cá e aqui a gente começou a viver essa situação de abandono e, ao mesmo tempo, de uma fraternidade entre colegas. Porque você imagina o seguinte, eu sou como é que eu posso dizer, um privilegiado, para não utilizar outra palavra. Sim. Eu vivo dos meus sonhos, cara. Eu vivo dos meus projetos, eu realizo coisas. Tá, mas tem aquele cara que a habilidade dele é carregar e montar equipamento. Aquele cara que a habilidade dele é conectar cabos, o PET. O cara que é montar luz, o cara que é figurinista, maquiador, enfim, uma quantidade de pessoas que não teria a mesma capacidade de aguentar o que aguentamos, né? E aí a nossa área, aconteceu uma coisa no Brasil que foi de alta ajuda. Os que tinham mais passaram a colaborar com colegas que fizeram o papel de redistribuir isso para alguns colegas não passarem fome. Isso foi muito triste. E aí veio depois um projeto do governo para os artistas. Como que pega o dinheiro dos impostos, bota na mão do artista, achando que ele vai pagar dignamente o técnico. Não foi isso que aconteceu. Sim. Né? Claro que tem exceções, né? Mas a regra geral não foi essa. Pois é. No cenário internacional, o que foi que aconteceu? Comigo, pintou logo um convite do Fedele De Marco, um italiano, foi fazer uma discussão sobre arranjos de subwoofers e me convidou como engenheiro representante do Brasil para essa discussão. Dessa discussão, tinha um outro cara, Pepe Ferrer, um cara de Barcelona, que é o CEO da Global Audio Solutions, que assistiu e me convidou para fazer um tutorial sobre o Rita para países de língua portuguesa. Fiz. O que é que aconteceu na indústria? A indústria descobriu que era um momento de fazer uma coisa que ela nunca tinha feito. Porque você comprar um aparelho, às vezes, tem mesa que custa 1.500.000. Né? Junto, vem em treinamento. Os caras passaram a compartilhar informação e, sobretudo, com certificação, quer dizer, com nível profissional. O que é que aconteceu na nossa área? Correu todo mundo para estudar. Né? Correu todo mundo para estudar.
40% das empresas fecharam. Fecharam, venderam os equipamentos, é uma pena. A gente fica muito triste de ver o desmonte, porque é muito difícil montar. O aluguel é muito barato, os preços sempre em dólar. Né? Mas aí aconteceu exatamente o que você disse. A galera estudou, se preparou. Vieram as lives, foi da nossa área uma pandemia de lives, né? E, ao final, temos um mercado mais preparado. Os que não se envolveram vão ficar para trás, porque é nítida a diferença de um mesmo som operado por quem entende e por quem não entende. Desculpe se eu me alonguei. Sim. Bom, gente, voltamos aqui. A gente estava conversando com o Emídio, enfim, sobre os eventos, sobre essa trajetória aí da carreira dele, mas a gente queria lembrar um pouco sobre o canal da TVDD, o canal da TVDD no YouTube. A gente tem uma programação diária, de segunda a domingo, com um programa por dia. Nós temos o Bem Fazer, Acorda, Brasil Encanto, Sons da Casa, o Espia no domingo. E, Emídio, é muito interessante trazer isso, porque a gente tem uma produção incrível feita pela casa de Vovó Dedé. A gente tá falando um pouco dessa parte técnica, até mesmo dos eventos, e essa parte técnica aqui na casa, ela é aprendida aqui na casa. Sim. Então tem os cursos profissionalizantes, então depois eles se tornam profissionais, e a partir daí a gente vê tantos apresentadores, muitas vezes os músicos também são formados aqui na casa, os editores. Então a gente precisa trazer aqui na rádio um pouco, fomentar um pouco esse trabalho que a gente está fazendo no canal do YouTube pro pessoal conhecer. Então a partir disso eu queria chamar todo mundo que está assistindo aqui para ir lá no canal do YouTube para conhecer um pouco desse trabalho e ajudar a casa de Vovó Dedé. Sim, mas sim. Como a gente estava falando antes... Só uma coisa antes de começar, antes de continuar o papo, é que hoje vai sair o Bem Fazer musical. Ontem foi o Bem Fazer normal, mas hoje vai ser o Bem Fazer musical. E ele é um programa relativamente novo. A gente tá falando do Bem Fazer musical, a gente tem acho que uns 2 meses. O mais novo é o Cidade.som. A gente tem várias coisas novas, então tá sempre em evolução, a gente tem uma constante criação, um processo criativo muito legal. Mas acho que voltando ao nosso bate-papo que a gente tá falando dos eventos... Mandu, eu só fiquei curioso com uma coisa, que ele falou da mesa de som de 1.500.000. Eu já ouvi as coisas mais caras, viu? Eu queria entender... Eu sou leigo, mas eu queria entender qual a diferença, por exemplo, de uma mesa comum para uma dessas de 1 milhão. Para ser bem curto e direto, uma mesa desse tamanho cabe dentro o que parece caber. Quando você pensa no digital, que é uma linguagem até mais natural para vocês, é processamento, são algoritmos. Né? O que é que muda? Por exemplo, numa mesa de 1.400.000, a mesa não tem nem onde você ligar o microfone, ele é uma superfície. Tem os botões para você mexer. Onde é que estão as entradas? As entradas estão lá no palco, cara. É outra unidade. Vem por um cabo, um protocolo digital. E onde é que é o processamento? Cara, tem um computador desse tamanho embaixo da mesa, que é outra unidade, que é a unidade de processamento. Né? Agora, isso está lá no topo, porque você achou caro. Minha pergunta é, quantas mesas eu preciso para fazer um show? Quantas são? Pelo menos 2. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Com uma dessa a gente consegue fazer alguma coisa? Não, isso não é áudio profissional. Isso é o que a gente chama de semi-profissional. E qual é o local que ele deve estar? Como é que funciona? O local? Qual o local que isso seria ideal? Do ponto de vista funcional, olha bem o que eu vou te dizer. Eu trabalho com alta tecnologia. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, aquele dia que tudo falha. E se tu tens pau e pedra, como é que tu vai resolver? Com pau e pedra. Você tem que saber a diferença. A diferença é que aí eu não vou ter os processadores, que são algoritmos, que se a gente colocar fisicamente, são geladeiras que tinham do lado das mesas de som com processadores, que são tiras. Cada um daqueles custava entre 800 e 1.200 dólares, imagina quanto saía. Hoje, nessa mesa que você tem, é uma mesa, ela é semi-digital. Ela tem uma parte, que é a parte de efeito, que já é completamente digital. Mas eu queria, aproveitando só o que ele falou, e convidar quem por acaso estiver ouvindo, né, provocar as pessoas, porque a carreira técnica, quer seja na televisão, na rádio, em performance ao vivo, teatro, dança, o que seja, é uma carreira desafiadora. Olha, eu tenho 60 anos, se você me comparar com colegas meus de sala, nossa senhora, né? Então você se mantém sempre muito atualizado, desafiado. É uma forma de você viajar, conhecer o mundo
em contato o tempo todo com a arte, que é uma coisa que lhe coloca já numa posição dinâmica, né? De estar percebendo as novas linguagens, as novas tendências. Cara, de conferência a desfile. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito, muito legal. E parabenizo o Vovó Dedé pela forma como estruturou tudo o que a gente vê aqui. E queria lhe dizer assim, na época da Verdes Mares eu já era um colaborador. Né? Tive uma passagem recente aqui, eu acho que antes da pandemia. Sim, sim. A gente deu aqui uma instrução sobre uma mesa que foi comprada aqui, uma mesa digital, né? Uma mesa muito boa, de alta performance. E tenho o maior orgulho de ver, porque conheci o Dr. Mansueto, trabalhei na Verdes Mares na época do Mansueto, né? Com o Lessa, o Neno Cavalo, com tantas peças raras e inteligências brilhantes, né? Que era um meio que eu gostava de estar, porque ainda tem isso. Você vai estar sempre num meio, num caldo cultural muito elevado, né? Então isso no meu ponto de vista, é muito desafiador e muito interessante para a vida. Eu acho legal que quem trabalha com acho que comunicação em geral, acho que até os eventos, como você falou, eles são amplificação das informações, mas quando trabalha com esse princípio comunicativo, eu acho que essa essência da juventude, ela não morre, ela continua porque a gente está trabalhando com algo que vai mudar amanhã e depois vai mudar de novo. Você tem que mudar junto porque é o que você gosta, o que você ama, o que você trabalha. Então, a partir disso, como foi sobreviver e sobreviver mais ainda e cada dia nesse ramo, nesse mundo tão Imagine complexo? o que aconteceu quando entrou o mundo digital. Imagino. Imagine que muitos dos nossos colegas, o processo de aprendizado, você me perguntou aonde, qual era a outra forma de fazer sem pesquisar, sem correr atrás, sem gastar dinheiro viajando, porque os cursos internacionais todos eram no Rio e São Paulo, então para a gente saía muito caro. Então como é que os caras aprendem? Você vai para uma empresa de som, né? Aí fica ali do lado do dono. O dono vai fazer alguma coisa, você fica olhando, né? Daqui a pouco ele pede para você comprar um cigarro, você buscar um café, você não vai ensinar nada. Mas, enfim, era um processo muito antigo, como um mestre e os seus aprendizes, né? Então, quando entra o digital, amigo, é um fosso. Como é que eu fiz? Mas, de novo, eu te digo, eu sou um privilegiado. Né? Claro que eu não sou um privilegiado por sorte. Não, por trabalho, por comprometimento, por busca. Nunca ganhei nada de graça. Né? Ao contrário, eu saí de casa com 18 anos, abri mão de tudo e comecei minha vida do nada, do zero mesmo. Né? Então, quando veio isso, foi um fosso para a nossa área. Né? Eu dizer, quem consegue saltar? O que é que eu fiz? Eu já dominava bastante a internet, eu comprei uma mesa digital usada da Yamaha. Não foi de 1 milhão, né? Não, foi de uns $500, era uma coisa muito barata. Lá vira lixo rapidamente. Sim, sim. Isso, uma mesa de 1.400.000, com 2 anos ela não presta mais. Ela está funcionando? Tá. Ela está toda boa, está tudo. Tá. Mas ela é velha. Por quê? Porque saiu a nova e o meu artista, eu opero na melhor mesa que eu desejo. Então eu coloco isso na minha lista de equipamentos e você tem que me fornecer. Então é uma coisa que é para a gente pensar, nós todos, independente da idade, que é a obsolescência de equipamentos novos. Tá, o cara me vende, um amigo, o que é que eu vou fazer com essa tralha depois de 2 anos? O cara foi ele que fabricou, ele tem que recolher isso de alguma maneira. Então a gente, como cliente, tem que começar a exigir das empresas que haja a absorção desse material, né? A consequente reutilização, né? E que a gente não fica aí gastando 1.400.000 de 2 em 2 anos, na verdade. Então, tem muito esse lado. Para uma situação como você está usando aí, a mesa que atende aqui uma coisa específica e tal, isso não é tão impactante, isso é impactante para as locadoras. Sim. Por quê? Porque os caras vão pedir a mesa / última edição. Por quê? Porque lá tem um processamento que eu estou usando e que não tem na anterior. Mas, voltando ao assunto do digital, então eu trouxe a mesa, consegui um manual em inglês, é outro convite que eu faço a quem tem interesse de evoluir na área profissional.
Estude inglês, é a linguagem técnica. Há conteúdo em espanhol, mas o conteúdo oficial é em inglês. E é bom para abrir a mente. Né? Claro. Tem uma frase do Frank Zappa, não sei se você conhece, que diz o seguinte: a mente é igual um paraquedas. Ela só funciona plenamente se estiver completamente aberta. E quem está falando isso aqui é um cara de 60 anos. Sim. Então, motivado por tudo que eu vivi, eu ainda sonho, eu ainda tenho projetos, ainda sou convidado para desafios incríveis. Estou indo agora em outubro para Portugal para a gente viver um treinamento único. Legal. Vai acontecer em uma edição só com 3 mestres desse programa. Né? Então, vai ser um cara do Brasil, um cara de Portugal e o cara de Barcelona. Né? Então, o convite a quem estiver nos ouvindo, né? Cara, é uma área maravilhosa. É uma área que te desafia, é uma área que te proporciona, é uma área que você se reconhece ao final do trabalho e que você consegue observar a própria evolução. Sim. Então, esse compromisso, para mim, me moveu durante a vida inteira. Nesse ambiente de rádio, você já trabalhou? Já, eu comecei... meu primeiro trabalho maior foi como produtor de um programa de rádio, no jornal, na Rádio Jornal O Povo. 1900, nem me lembro. Então a comunicação é muito legal, a gente ver essa coisa aí tão próxima. E uma coisa que me chamou muita atenção, você falou que é muito ligado com as artes. E hoje em dia, a gente ouviu você falando, né, que antigamente aprender a operar uma máquina dessa era muito complicado. E hoje em dia a gente tem muita artista independente que lança suas músicas com a mesa, enfim, que faz todo esse trabalho. A partir disso, como é que isso acontece? Como é que as pessoas podem consumir esse conteúdo? Onde é que tem esse conteúdo? Eu também queria saber se você tem essas aulas, ministra, como é? O que foi maravilhoso com o surgimento das redes exatamente a possibilidade de compartilhamento de informação. E eu iria mais longe. Hoje o mundo pede uma atitude de inclusão. Sim. E não de exclusão. Então, o que você falou aí, por acaso, está completamente certo. Quantidade de músicos que migra para a área, até que às vezes não volta, ele continua sendo um músico, mas hoje ele atua como técnico. Sim. Porque é literalmente o barra X da banda, é aquele elemento a mais da banda. Ele tem que entender o que o guitarrista está fazendo, ele tem que entender o que é que o baixista está fazendo, o que é que o cara da bateria... Quer dizer, não é aquela história que antigamente... Não, o som é assim. Não, o som é da banda. O meu papel é amplificar o que a banda está fazendo, não porque eu acho que é legal. Né? Então, tem esse lado de abraçar pessoas que vêm, por exemplo, da música. Isso é muito bem-vindo. Por quê? Porque o conhecimento musical é uma informação básica para você operar qualquer coisa musical. Né? E o que eu acho mais legal, ainda é uma área que, por exemplo, não vou mentir, um sistema de som é um sistema eletroacústico. E ao falar isso, a gente já sabe que eletroacústico é física e matemática. Entretanto, a física e a matemática explicam fenômenos que são da vida prática. Então, por exemplo, eu como instrutor, eu te mostro uma fórmula. Ó, a fórmula da convolução é essa daqui. Ok, viram? Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma convolução. O que é uma convolução? É quando você coloca um efeito na voz. O que é que acontece? A voz do cara entra, a matéria-prima, a informação crua entra, você envia para um processador, esse processador vai convolucionar a tua voz com a resposta ao impulso de uma caverna, ou de um teatro muito famoso, ou de uma catedral. Vai misturar os dois e vai te devolver o quê? Aquela voz numa sala que ela não está. Isso é uma convolução. Então, em vez de ir pelo processo acadêmico, porque a gente precisa entender qual é o objetivo. Isso sempre foi possível, desde quando você começou? Os efeitos, antigamente, eram efeitos mecânicos. Né? Efeito de mola. São diferentes, né? Quando entra o digital é que é possível você fazer essa convolução que eu expliquei. Né? Então, é mais fácil, como eu ia dizendo, no treinamento, você explicar com experiência, porque você viver a experiência, você não esquece. E você aprende algo. Né?
do que eu fazer o desenvolvimento matemático do teorema da convolução, porque no final você não vai fazer uma prova na faculdade, cara. Mas você fez a faculdade. Não há faculdade no Brasil de áudio. Mas você fez engenharia mecânica. Fez, tem uma boa base. A gente quer entender o que foi que aconteceu para ir até engenharia mecânica. Cara, você vai puxar, foi uma época que eu morava em Portugal, né? Coisa de amores e tal. Eu tive alguns grandes amores, né? Pelo menos uns 7 ou 9 por aí. E eu vivi um grande amor lá também, né? E eu descobri que havia uma forma, naquela época era muito difícil de fazer isso, mas havia uma fundação chamada Fundação Calouste Gulbenkian, não sei como é que está hoje, mas que fornecia bolsa para estudante. E eu tinha uma facilidade com números, matemática. É o que é cruel, quando você entra na faculdade, você descobre que matemática é um negócio divertidíssimo. Sério? Que não tem nada a ver com aquilo que estudou na escola. É sério, não estou brincando não. Vou fingir que acredito. Não acredite. Quando você estuda cálculo, quando você começa a aprender a deduzir, você aprende, por exemplo, você não precisa decorar a fórmula. Basta derivar, integrar, você chega às informações. Né? E é a forma como é explicado. Sim. Né? Que é horrorosa. Não mentir, não, é horroroso. Aquilo ali é horroroso. Então, nos meus treinamentos eu fiz o seguinte, eu tirei essa parte. Por exemplo, eu comecei a dar aula numa escola que o cara ia explicar o movimento ondulatório, que é o quê? É o movimento da caixa de som, da bobina do microfone. Pô, o cara põe um peso pendurado numa mola. Me diz uma coisa, o que é que o cara aqui da Barra do Ceará olha para ele vai ter interesse de... Não, cara, mas o sistema massa-mola está ali. Então eu uso o falante. Então eu faço toda a parte física e matemática de uma forma diferente. Sim. Porque o que precisa é entender o conceito para atuar legal. Né? E aí então vai mais uma mensagem. Não é porque o professor é ruim que a gente deve odiar a matéria. Né? Na nossa área é um pecado, que é como se a gente não tivesse inventado a roda. E o cara compra um par de caixa de som e uns cabos e vai começar a trabalhar como se não houvesse conhecimento sobre isso. Lembra que a gente falou de procedimento de segurança? Procedimento de segurança, cara, ele vem depois de muitas mortes, depois de muitos acidentes. Né? E a gente gostaria que as pessoas estudassem para começar a partir... Não é assim toda a profissão? Então não precisa inventar a roda todo dia. Né? Se o professor é ruim, se desliga do professor, se concentra no conteúdo. Você falou sobre instrumentos, eu queria saber se você já tocou, já fez aula de algum instrumento. Toquei muita campainha. Não, teve uma época... como ele disse, eu fiz muita coisa. Eu fui empresário, por exemplo, e produtor de uma banda de reggae, não sei se você conhece. Foi a primeira banda de reggae do Nordeste que fazia um roots reggae, que era a Rebel Lion. Né? E teve uma época que o Gianni me colocou para tocar um surdo lá. Deu certo? Deu, eu consegui fazer aquilo ali e tal, mas não era... Não. É como, por exemplo, na época da Verdes Mares. Sou radialista? Sou. Por que eu tive que tirar a carteira? Porque, imagina num trio elétrico, num evento que começa às 10 da manhã, vai até às 14, você pegar um cara que fala com a voz impostada e colocar ele debaixo do sol quente. Com 15 minutos ele não consegue falar. E hoje estou com a voz muito afetada, mas eu tenho um timbre de voz muito legal para rádio. Então eu tive que tirar minha carteira, né? Então o pessoal me chamava para fazer, eu não. Por quê? Porque eu ganhava muita grana, velho. Eu trabalhava na área comercial. Né? E te digo mais, eu era um cara horroroso. Eu sabia que eu era talentoso e competente. Com 6 meses eu faço o quê? Me diga. Eu peço demissão. Então, cara, bicho, queria que você me desse minhas contas e tal. Mas por quê, cara? Eu tô tão satisfeito. Você tá satisfeito, mas eu não tô. Sim. Você me disse que eu ia ganhar um monte de dinheiro. Cadê esse dinheiro, cara? Ah, não, peraí. Aumentava. Eu pedi demissão 3 vezes. Eu ganhava, não vou revelar porque não acho ético, mas eu ganhava bem pra caramba, velho. Eu não tinha onde botar o dinheiro. Pra você ter ideia, eu tinha 3 motos daquelas gigantes. Caraca. Hoje vou na branca, hoje vou na verde, hoje vou na vermelha. Coisa de maluco, né? Emílio, uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que agrega, deve agregar muito nessa parte de eventos,
esse triângulo amoroso que você tem entre o Brasil, a Espanha e Portugal. Você teve um contato cultural muito forte, eu acho, com partes bem diferentes aí do mundo. Isso foi muito importante nessa sua responsabilidade nos eventos, nessa coisa cultural mesmo, de entender o que as pessoas queriam e como isso, como você disse, o bom da vida, por exemplo, me preocupa muito hoje, essa coisa assim das pessoas se agarrarem a visões momentâneas como verdades eternas. Sim. Uma das coisas que meu pai me permitiu, com os livros aprendidos, foi descobrir 2 palavras, na verdade 3. O individual, universal e transcendental. O transcendental foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu tinha 14 anos. Uhum. E isso economizou muito problema na minha vida. Por quê? Para mim não me interessa uma verdade que vale por 5 minutos. Para mim, o que é a verdade atravessa o tempo. Sim. Atravessa o tempo. Sim. Isso me economizou muito. Aquela história do universal, o individual, você é tão individual, que se torna universal. Essas coisas, e mais uma, eu descobri que metade, talvez 80% do sofrimento das pessoas é por expectativa. Demais. Então, eu aprendi que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu, por exemplo, nesta nossa conversa, eu estou tendo o maior prazer. Eu sou assim. E descobri isso muito cedo. Então, isso economiza muito problema. E o caldo cultural de ter viajado, tanto no Brasil como fora dele, me trouxe certezas de como as coisas funcionam. Sim. E uma coisa muito interessante é que para além de certezas, eu acho que deve ter trago muitas dúvidas. Eu acho que quando você está preso em um único lugar, você fica condicionado a ter um olhar cego. Mas eu acho que quando você sai dessa bolha, você começa a perceber coisas que talvez estavam ali, mas você não conseguia enxergar. Como foi começar a olhar o mundo de forma diferente, não ter essa percepção tão concreta do mundo, de poder ser fluido? O capitalismo fez uma coisa terrível com quase todas as profissões. Então, assim, antigamente você fazia engenharia politécnica, que nem medicina. Sim. Você faz medicina. Quando você está lá no fim, você se especializa em... Sim. Né? Mas o cara tem que dominar aquele conteúdo, cara. Eu chamo isso de visão global. Isso acontece também com som. Tem um cara chamado Tesla, não sei se você ouviu falar desse cara, é o cara que é responsável por você ter energia elétrica alimentando o teu computador. Não foi o Thomas Edison, foi o Tesla. E o Tesla diz o seguinte: quer compreender o universo, pensa em termos de energia, vibração e frequência, que é a velocidade com que alguma coisa vibra. E eu acredito muito nisso. Então, quando você olha uma coisa muito de perto, você olha para uma coisa muito de perto, a gente não tem a noção do todo. E o capitalismo fez foi isso, ele reparte, ele picota as coisas para que você faça por exemplo, um carro. Cara, eu boto os parafusos da roda. Passo o dia botando parafuso da roda. Quando eu acabo meu serviço, toda vez quando eu saio, eu vejo o carro pronto. Eu me reconheço no carro? Não. Por quê? Porque eu botei o parafuso, cara. De quê? De uma roda, porra. Não tem como eu me reconhecer. Né? Por que é evento fazer a minha cabeça? Cara, tu vai fazer tudo. Né? E ao final você reconhece isso como sendo ou não fruto do seu trabalho. Então, para mim, a visão global, a capacidade de se distanciar e olhar a coisa toda acontecendo é muito importante. Né? Assim como, não é porque eu estou dizendo isso que eu dispenso o cuidado de cada setor, de cada seção. Mas todos nós, por exemplo, eu como dono de som, se você está trabalhando comigo, se um dia e acontece, você chega e me cutuca com o cotovelo para me sair da mesa, eu saio. E é bom você se garantir, porque eu vou trocar de lugar com você e eu vou passar a lhe dar a sustentação que quem está na mesa de som precisa. Percebe? Então é importante que cada funcionário domine
Claro que isso não acontece de uma vez, todo o processo de produção de qualquer coisa. Então, eu acho mais inteligente assim. Né? Acho que a gente começou em eventos e vai terminar em eventos, acho que voltando pra lá. O que era, sabe? O que é que você mais fazia? O que é que tinha ali? A gente ouviu solenidades, ouviu umas coisas bem plural, assim. Conta pra gente como era trabalhar com cada uma dessas coisas, suas particularidades, como foi esse desenvolvimento. Uma coisa que sempre me chamava a atenção era a diferença de um evento na Aldeota e um evento no Pirambu. Sim. Né? Que na época chamava assim. Eu me lembrei aqui particularmente de um local onde tinha show que era ferroviário. Sim, um lugar que eu acho que é aqui atrás. Que tinha uma estrutura, que tinha um galpão e tal. E tinha muito show lá, e a gente fazia som lá. Era curioso, por exemplo, na Aldeota era muito comum o cara chegar na porta e peitar e tentar entrar, né? Daquela maneira mais, digamos, coronelesca, né? E, então, não, você sabe quem é que está falando? Não faço a menor ideia. Qual o problema? O senhor está sem dinheiro? Eu sou horrível. Qualquer discussão pública, cuidado, porque eu sou muito habilidoso. O senhor está sem dinheiro? Foi roubado? O que é que houve? Não, é porque eu sou da Receita. Então, eu estou devendo alguma coisa lá. Olha, faz o seguinte, se você está sem dinheiro, você compra 2 ingressos, porque tinha ingresso masculino e feminino na época. E eu apelava logo para uma coisa que eu sabia que ia doer, que era o machismo do cara. Sim. Você compre 2 ingressos femininos aí, que o senhor e o seu amigo entram. O cara ficava indignado, comprava os ingressos e entrava. Aqui não tinha isso, cara. Aqui eu não tinha problema de porta, o cara pedia para entrar. Né? O que acontecia muitas vezes é que você nota nitidamente que tem uma pessoa ali que é fã desse cara. Mas o cara não está te carteirando. Você sabe o que eu fazia? Eu botava o cara para dentro, porra. Por quê? Porque ele precisa ver. Ele é fã. Né? Então, as diferenças que a gente percebe revelam muito do lugar que você está. Né? Sim. E das pessoas que estão ali para assistir. Era mais um lugar mais violento? Era. Aí na Aldeota não é. Cara. É mais escondido, né? Mas não sai no jornal policial. Emílio, como foi trabalhar com esse lado humano? A gente vê que os eventos eles trazem muito essa natureza. A gente vê shows, a gente vê fãs, a gente vê gente que não pode ir aos shows. A gente vê muita coisa de um lado humano que às vezes a gente tem que baixar a guarda. Como foi trabalhar com isso? Eu até hoje sou muito sensível a demonstração verdadeira de alguma coisa. Então, por exemplo, num treinamento, às vezes acontece a mesma coisa que eu te contei no show. A gente está vendo que o cara não tem grana. Mas eu estou vendo que o cara foi lá só para apertar minha mão na hora que eu passar ali. Né? E ele, eu não vou poder fazer o curso por isso, dá uma desculpa qualquer, mas vou lá lhe dar um abraço. O que é que eu faço? Eu sei que é grana. Eu sei que é caro. Né? Eu não sou um profissional barato. Desculpa, as coisas no capitalismo têm um valor, a gente vale pela utilidade, né, no capitalismo. Então, por exemplo, até hoje, numa situação dessa, eu aperto a mão dele. Eu aperto a mão dele, seguro e boto ele para dentro. E a produção vai reclamar o desconto do meu cachê. Entendeu? Mas o cara assiste o evento. A outra coisa que eu acho muito interessante é no evento que as pessoas se revelam. Uma coisa é um recital de meia hora, 50 minutos. Outra coisa é uma festa de casamento. Como é que chega o público? Tudo de salto alto, os vestidos mais caros, o cabelo não sei como. Tá, me conta como é no final. Se você não sabe, vou te contar um detalhe. Os bufês agora estão fornecendo sandálias de tirinha. Por quê? Para poder a sociedade voltar para casa sem cair no chão lá na porta, nem no meio do caminho até o carro. Porque é deprimente a saída. Eu vi. Então, quer conhecer, fica no evento até o fim. Quer conhecer qual a qualidade daquelas pessoas, vai na última meia hora. Né? E vou te contar aqui uma coisa só curiosa que aconteceu em Guaramiranga. Você me perguntou, lembra? Dinheiro nunca foi sinal de cultura, de bom gosto ou de educação. Nós estávamos lá, não sei se você conhece um famoso pianista brasileiro chamado Arthur Moreira Lima.
Arthur Moreira Lima, um virtuoso do piano, um cara brasileiro muito famoso, muito tempo com o programa aos domingos na Globo, de piano. Não é da sua época, não adianta você tentar lembrar, não. 2006 eu tava ali no útero. Esse cara vai fazer um show em Guaramiranga. E ele começou com uma peça de Vivaldi. As coisas têm... O que vale na vida para o bom e o ruim, vale em termos comparativos, né? O doce, o salgado, o azedo, enfim. No som, você tem menos ferramentas para manifestar expressões. Uma delas é a intensidade. Então essa peça de Vivaldi começa assim, um som que a gente chama de pianíssimo. Sim. É um ataque que todo mundo tem que ficar em silêncio. Plim, plim. Aí me levanta um bêbado milionário. Aumenta a porra desse som! Eu digo, amigo, vem cá, puxei o cara. Isso me fale baixo, por quê? Você tá passando um recibo de ignorante, eu sei que o senhor não é. Cara, amigo, isso é uma peça clássica. Só tenha calma que vai já entrar o forró, a parte mais... Sim. Né? E assim foi. Então, é curioso como os eventos, de uma maneira geral, acabam revelando muito das pessoas por conta tanto da utilização excessiva do álcool, né? E como você mostra o que você tem por dentro, né, cara? No caso de um cidadão desse, né, o pobrezinho só tem dinheiro, cara, né? Infelizmente, dinheiro não traz algumas coisas, né? Sim, a gente tá quase terminando aqui, tem pouquíssimos minutos. Mas uma Pois coisa não, que eu queria pois não. muito saber, assim, pra fechar, Emílio, o que foi que você aprendeu com todos esses anos de carreira, com todos esses anos de humanidade, de Acho eventos, que- shows, som? Acho que só antes de terminar com essa pergunta, eu queria lembrar a todos que, além daqui da rádio no Facebook, também tem um canal da TVDD no YouTube, que todo dia tem programa, todo dia não falha, é de domingo a sábado. E inclusive hoje, como o João... domingo. Domingo a sábado. Domingo é domingo. Não, domingo é o primeiro dia, tá certo. Tá certo. Enfim, é de segunda a foi o domingo. conteúdo. O pessoal entendeu. Quero lembrar também que hoje, inclusive, como o João Lucas falou, vai sair o Bem Fazer Musical, que é um programa no espírito do bem fazer. E ontem também já saiu o Bem Fazer sem ser musical. E domingo saiu o Espia, que também tá muito legal, que é os bastidores daqui da casa. Quero convidar a todos que também lá aparece uma entrevista, uma pequena entrevista dos convidados que apareceram durante a semana. Então é isso, Emílio, eu queria muito... Achei ótima camisa. Eu queria muito entender como foi, o que foi que você aprendeu, o que foi que você tirou de conhecimento desses Então, anos. o que eu gostaria de deixar é... Primeiro, é uma coisa dentro. Lembre sempre que a gente não dá o que não tem. Então, se você quer ser um profissional de excelência, você tem que carregar esse compromisso dentro de você. O desejo, eu acho que o que mais move nessa direção é a consciência de que a felicidade é decorrência de escolhas. Portanto, o sucesso também é decorrente de escolhas. Né? O compromisso que você deve ter internamente para poder alcançar o sucesso, independente da profissão. Os nomes que o Lessa me citou, que vieram aqui, todos guardam isso em comum. Independente da origem, da cor, razão social, sei lá, não interessa, tem isso em comum. O compromisso com o resultado. O compromisso de a cada dia ser melhor. Melhor do que o quê? Do que você mesmo. De superar os seus próprios limites. De expandir seus horizontes. Toda vida que eu estou num lugar aberto, eu procuro olhar na direção do infinito e ver até onde a minha vista alcança. Na medida em que isso começar a se restringir, eu vou ficar cada vez mais próximo dos meus próprios pés. Então, não amarre os pés, não amarre suas mãos, não feche a sua visão, provoque a si mesmo. Eu estou aqui diante de 3 caras que têm idade para ser meu filho e estou imaginando vocês daqui a 5, 10 anos. Sei que vocês estão trilhando um caminho de construção dessa consciência que estou tentando descrever para vocês, que é a disciplina de obter resultados. Ai, dói o pé? Dói, cara. Eu com 60 anos, dói tudo, vou lhe dizer. Dói tudo. Então a gente vai se dividir em 2. Os que se sentam e
e o que diz o seguinte: meu irmão, se eu ficar sentado aqui, eu vou morrer duro. Sim. Eu vou me levantar e me colocar em movimento. Então, independente, eu tive um caso aqui, eu fui chamado para dar um treinamento. No primeiro dia, um dos profissionais não veio e alegou que tinha um problema pessoal. Minha pergunta foi: qual o problema pessoal? Eu já tive caso de morrer gente da minha família e deu trabalhar. Eu já tive caso de estar com o coração partido e fazer o melhor trabalho da minha vida. Eu já tive que dar a notícia que alguém morreu para um colega da Verdes Mares, sou o filho do cara, o cara era meu braço direito. O garoto subiu para tirar uma pipa não sei da onde, ele resolveu fazer um pipi lá de cima, urinou não sei aonde, que um choque, o garoto caiu. Para quem é que liga? No meio do evento para me dar notícia pro cara? Para mim. E você tem que fazer as coisas sabendo que ali na frente tem uma multidão, meu irmão. Se você pisar em falso, aquilo pode virar um barril de pólvora e explodir. Então, independente dessas pessoas estarem na minha frente aqui vendo, ou no lugar que eu não estou enxergando, eu tenho que ter consciência que o fruto do meu trabalho pode conduzir ao sucesso, conduzir ao fracasso, ou conduzir, inclusive, a uma grande confusão. Há muitos exemplos aqui de coisas que aconteceram aqui. Há um exemplo aqui de um comício do Brizola, que foi a maior concentração de gente que teve na cidade de Alencar. Eu estava trabalhando naquilo ali. O palco virou, para você ter ideia do que aconteceu, não sei quantos graus, arrastaram o palco, só para você ter uma ideia do que aconteceu. Uma coisa de louco. Então, de tudo pode acontecer. Aí a gente volta para aquela frase que eu falei no começo. Culpa minha, meu filho. Culpa sua. Culpa de ninguém. Não me interessa durante o evento. Me interessa que nós vamos levar o barco até ali, atingir nosso objetivo. Aí depois a gente senta, chora, ri, toma uma cerveja, faz o que quiser e comemore o grande barato que é a vida. Foi por isso que o texto que eu lhe enviei. Sim. E queria deixar aqui um pequeno testemunho. Todos nós, sem exceção, somos personagens principais de um livro chamado Minha Vida. E eu não posso abdicar desse papel, isso não é possível. Sim. Então, as pessoas que não entendem isso, elas envelhecem sem evoluir. Elas engancham em algum canto e não conseguem evoluir e ficam atribuindo a solução dessas questões a alguma coisa fora, enquanto está no seu próprio arbítrio, é uma coisa interna. Então, independente do passado, o mundo foi cruel. O mundo não é um lugar legal. O mundo é cruel. Você não pode usar justificativas como essa para se minimizar. Ao contrário, isso deve ser, o efeito que eu descrevo disso é o efeito mola. O mundo compacta, a energia está concentrada ali. E em algum momento vai acontecer, como diz Tesla, né? Lembro de uma senoide, tem vales e cristas, vai haver expansão. Assim é a parada. Então, o grande segredo é tentar minimizar esses momentos que não são lá tão bacana, né? Mas aprender com eles, né? E entender que os resultados que você vai obter são frutos das opções que você fará individualmente. Né? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Equipe é feita por uma coleção de boas qualidades. E não daquelas que não são tão interessantes. Essas você deixa para depois do trabalho. Naquela hora, aqui um cara que viveu isso na época da Verdes Mares, a nossa equipe foi premiada diversas vezes, porque atingia todos os objetivos de sobra, batia recordes, porque era uma equipe feliz, trabalhava motivada, pessoas que tinham... mas, cara, tem problema? Tem. Vamos contornar. Vamos garantir o sucesso. Vamos alcançar nossos objetivos. Então, a vida é um desafio, cara. E você tem que se motivar, para se superar sempre. E o que eu posso dizer para encerrar aqui, 60 anos, tenho projetos, estou realizando projetos, estou vindo de uma feira, que, como lhe disse, para mim foi um prêmio em reconhecimento ao trabalho que eu fiz nesses 2 anos de pandemia. Fiquei impressionado, porque eu sou muito na minha, né? As pessoas vieram muito na minha direção para comemorar e elogiar e tal. Então, cara, mesmo que seja sem beijo de namorada e sem linha de chegada, como diria Cazuza, seja feliz ao cruzar a linha de chegada,
Né? Lembre que ao realizar um sonho acontece uma magia. Quem deseja e realiza tem direito a um segundo desejo, a realizar o segundo, e assim o terceiro, e assim o quarto. E tem aquelas pessoas que ficam culpando a tudo e a todos e não conseguem alcançar um. E aí, fatalmente, o resultado não será o que chamamos de sucesso, né? Porque isso tem muitos significados e eu acho que a vida foi feita para se beber a goles largos, entendeu? Então eu me embriaguei pela vida e é esse ser humano que está aqui na sua frente hoje e tento passar essa mensagem para os colegas e amigos que nos acompanham. Então, Emílio, eu queria muito agradecer, porque eu acho que para além dos eventos, além do som, a gente conversou sobre coisas muito mais importantes aqui hoje. A gente entrou em assuntos, aspectos, a gente foi lá dentro do que realmente necessitava, do que a gente precisava aqui trazer para todo mundo. Então eu queria agradecer por conseguir acessar, por conseguir trazer isso para todo mundo. Foi um papo assim extremamente interessante, extremamente legal, em que a gente conseguiu desenvolver muita coisa bacana. A gente foi de 8 a 80 muito rápido, a gente saiu, voltou e viu muita no coisa. Mínimo, no máximo. Foi de 0 a 1.400.000, mas deu tudo certo. Então Posso dizer só uma coisa que eu me esqueci? Quero agradecer muito a Deus a oportunidade de ter conhecido o Mansueto, de ter acompanhado o desenvolvimento dessa casa, de ter participado em alguns momentos da vida e colaborado de alguma maneira. E a felicidade que a gente tem ao entrar e ver o resultado